Salve, amigos! A partir de agora, você ouve mais uma edição do podcast A Voz do Marchador. Esse é o primeiro de 2024. No programa de hoje, informação e entretenimento, em um bate-papo muito legal e descontraído. Comigo aqui, a jornalista Paula Magalhães. Beleza, Paulinha? E aí, Flavinha, tudo jóia? Um salve a nossos ouvintes, né? Hoje a gente recebe o médico veterinário Rivaldo Nunes da Costa, instrutor da BCCMM, do Senar Minas, produtor rural, veio bater um papo aqui com a gente. Bem-vindo, doutor Rivaldo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Rivaldo, seja muito bem-vindo. Gente, olha só, ele está aqui conosco para explicar a respeito de um assunto muito interessante, né? Vamos falar a respeito da compostagem nos aras e a destinação, né, correta dos dejetos e resíduos orgânicos. Vamos lá, Rivaldo, o que é a compostagem? Explica para a turma. Pois bem, a compostagem é você utilizar os dejetos dos animais e resíduos orgânicos da propriedade para produzir um composto orgânico, que vai ser utilizado como adubo na horta, na capineira, nas pastagens. E com isso você tem um produto de ótima qualidade e reduz os riscos que você tem na propriedade de deixar esses dejetos de qualquer forma. Ô, Rivaldo, como que é feito esse processo da compostagem? Assim, você vai usar toda a palha, material fibroso, serragem, grama que você corta, poda de árvores e no caso do aras, principalmente a cama das baias. Então você vai utilizar esse material fibroso, que é a serragem, a cama, a sobra de feno, sobra de ração, papel, embalagem degradável, né? Você vai utilizar esta palhada, esta serragem, o resto de feno. Então você vai coloca ela distribuída no solo, uma camada, vamos dizer, de 30 centímetros, esse material fibroso. Depois você vem uma camada de esterco, de fezes dos animais, na proporção aí de 3 por 1. Então 3 partes de palhada, serragem e uma de esterco. E vai colocando alternadamente a palhada, as fezes, depois outra palhada e segue o processo de compostagem. E isso é o armazenamento, correto? Durante quanto tempo? Sim, você coloca esse material diariamente e então vamos dizer que ele tem uma largura, você coloca de uma forma retangular no solo, com uma largura de 2 metros e até 1,5 metro de material que você vai acumulando diariamente. E o comprimento dessa compostagem, dessa estrutura, pode ser 5, 10 metros, né? Então você coloca diariamente a palha e as fezes, e sempre vai ficar palha por cima. E você vai umidificar essa compostagem. Você vai colocar água para ela manter uma umidade ideal aí de 50% a 60%. É como se você pegasse esse material nas mãos e aperta ele e não escorre água. Está úmido, mas sem escorrer água. Então está numa umidade adequada. Então você coloca esse material até uma altura aí de 1,20 m, 1,5 m para facilitar você revirar essa compostagem semanalmente. Você pode revirar esse material de 4 a 7 dias no primeiro mês. E no segundo mês, a cada 15 dias. E vai revirando esse material. Então você vai adicionar esse material diariamente até uma certa altura. Aí você começa outra camada. E num determinado período de 60, 90 dias, esse material vai estar curtido, vai estar pronto para você utilizar como adubo. Na hora de separar o material para compostagem, precisa um certo cuidado que as pessoas devem observar. Evitar produtos inorgânicos, então plástico, vidro, material que não decompõe. Você vai usar toda palha, poda de grama, resíduos orgânicos, resto de alimentos, né? Agora, produtos de plástico, embalagens, vão ter que ter outro destino na propriedade. E esse resultado é o famoso adubo, né? Que todo mundo já ouviu falar. Quais os nutrientes, por exemplo, do esterco de cavalo, que é proveniente dessa grande, eu falo, alquimia aí, né? Quais são esses nutrientes? Sim, no esterco de equinos tem nitrogênio, fósforo e potássio. E você pode enriquecer esse material adicionando, por exemplo, gesso agrícola em pequena quantidade, soro de leite,
fosfato de rocha. Você pode adicionar produtos que vão enriquecer essa compostagem. Ou você pode adicionar também micro-organismos, fungos e bactérias que vão enriquecer a compostagem durante o processo. E após o composto orgânico estar pronto, você pode enriquecê-lo com outros nutrientes que vão enriquecer esse composto para atender melhor a adubação daquela forrageira, daquela cultura, conforme a análise de solo e conforme a recomendação do engenheiro agrônomo, que vai recomendar determinada adubação para aquela área. Então, você já tem ali o composto orgânico, que vai melhorar as condições físicas e químicas e biológicas do solo, e você vai reduzir em muito a quantidade de adubo químico que você vai ter que comprar para adubar as suas forrageiras. É um aliado, né, do criador, né, para reformar e cuidar das suas pastagens, né? Sim. E você ainda tem um ganho, Paula, de reduzir incidência de insetos, né, que vão prejudicar os animais. Então você tem um bom controle sanitário, principalmente de moscas, que vão prejudicar os animais. A compostagem, ela controla a produção de moscas, que é um problema muito sério nessa época do verão. É uma prática que só traz benefícios ao criador. Muito interessante. Isso é utilizado, assim, bastante utilizado, ou ainda está em fase experimental por alguns aras? O que o senhor tem visto aí no mercado quando vai a campo? Sim, a compostagem ainda é pouco utilizada nas fazendas. Tem havido uma melhor informação, um uso mais contínuo, mas ainda é pouco utilizado. Geralmente o pessoal utiliza o esterco fresco nas pastagens, nas capineiras, ou simplesmente amontoa ele. Algumas fazendas usam esterqueiras, mas a compostagem é o melhor método de aproveitar esses dejetos nas fazendas. É uma tendência nas fazendas, nos aras? Sim, há uma tendência de utilização maior. E a gente também, nesse trabalho que a gente tem feito de orientação aos produtores, a gente busca um melhor resultado com essa prática. Eu acho que a tendência é essa, você não acha não, Paulinha? Até em casa mesmo, né? A gente saber... Essa conscientização, né, a respeito da destinação dos resíduos, né? Que tipo de investimento a pessoa precisa fazer para... O investimento é muito baixo, porque você vai utilizar normalmente os equipamentos que você tem na fazenda. Dependendo do volume de resíduos produzidos, você vai usar um carrinho de mão, um garfo, uma enxada, uma pá e um regador. E se o volume é maior, uma carroça puxada por animais. E se o volume é maior ainda, você pode usar um trator e uma carreta. Mas são equipamentos que já existem na fazenda. Então você está otimizando o uso dos seus equipamentos e evitando problemas sanitários, né? Vai ter uma imagem melhor no aras, um controle melhor desses resíduos. Entendi. E como que assim o criatório ele pode ser mais sustentável? Essa palavra está muito em foco hoje, né? No caso do reaproveitamento dos dejetos dos animais, das podas de árvore. Como que o senhor indica? Isso é um cenário que a gente vê muito nos aras, né? Uhum. Hoje se fala muito em bem-estar, em sustentabilidade, né? Então você vai ter um bem-estar pela redução de odores, né, que os resíduos causam, redução de moscas, menor custo na adubação das forrageiras e alimentação dos animais. Tem um custo no mínimo de 70% do custo de um aras é alimentação. Então, se você já tem um adubo para produzir essa forragem, você já está reduzindo significativamente o custo de produção dos seus cavalos. Esse capim, né, que vai receber a compostagem, que vai ter o solo lá todo já incrementado, né? Ele é mais nutritivo para o animal? Sim, uma planta que é bem nutrida, bem equilibrada, ela vai ter uma composição de nutrientes melhor para os animais, ela vai sobreviver melhor aos períodos secos, ela vai completar seu ciclo fisiológico, né? Chegar ao ponto de corte com mais saudável, vai resistir mais à doença. O composto orgânico, ele vai
com a adubação, ele vai permitir uma composição de flora microbiana do solo melhor. E a planta vai ficar mais resistente a doenças e vai produzir de uma melhor forma. E você então tem uma redução de custo de outros adubos químicos que podem ser necessários para complementar a adubação dessa forrageira. Tem uma cama específica do animal que é ideal para transformar na compostagem? Eu falo isso porque tem cama de serragem, cama de arroz, cama... Sim. Qual que é a que é mais ideal, assim, a mais adequada? Quando você opta por um tipo de cama nas baias, depende do piso, né, das baias. Então, você pode utilizar vários materiais para a cama das baias. A mais utilizada é a serragem de madeira, uma serragem mais grossa, não aquela serragem fina. Você obtém em grande quantidade, hoje tem produtores de serragem específica para essa finalidade. Você tem cama de casca de arroz, casca de café, de palhada, resto de feno, né? Areia. Então, o mais utilizado é a serragem. E a serragem é um ótimo composto, um ótimo material fibroso para se fazer a compostagem. É o mais usual. Ela vai responder melhor dentro do processo, então. Sim, a serragem responde bem no processo de compostagem. Ô, Rivaldo, uma curiosidade. Animais que estão passando por um problema de saúde, está sendo medicado, e ali essas fezes têm alguma contraindicação na compostagem? As fezes dos animais que estão sendo medicados, quando você transporta esse material e coloca na compostagem, o processo de fermentação através de bactérias e fungos lá controlam a maioria das bactérias e sementes indesejáveis e larvas de moscas. Então, é um processo sanitizante. É muito interessante. Lembrando que esse assunto faz parte da grade do Programa de Formação por Competência, né? Uma parceria da BCCMM com o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aqui em Minas, e é uma ação que trabalha para a formação de mão de obra especializada para a raça manga larga machador, como tratadores, treinadores, apresentadores e mesmo gerentes de áreas. Então é um assunto importante que as pessoas já vão chegar lá no seu posto de trabalho cientes, né, desse benefício, né? Correto. Então, o Rivaldo, gente, só lembrando que ele participou desse primeiro módulo, né? Já é o 4º módulo do curso de formação por competência dos gerentes de áreas. Isso. E como é que foi estar aí com a turma? Observamos um grande interesse dos participantes do curso. Isso facilita o nosso trabalho, né? Com mais interesse, a gente discute mais, traz mais informações e tem uma motivação maior para o trabalho. Já fica o nosso desejo de sucesso, né, para essa iniciativa, esse programa de formação por competência, para que forme cada vez mais mão de obra qualificada, né, para a nossa raça. Uma grande falta que nós temos de mão de obra especializada nos aras e fazendas de forma geral. Então nós tendo pessoas capacitadas, a gente vai cuidar melhor dos nossos animais e vamos ter um melhor retorno da atividade, né? Então isso é muito importante. Isso mesmo. Rivaldo, eu gostaria de agradecer a sua participação, já adiantar aqui para os nossos ouvintes que vai ter um artigo muito bacana a respeito de compostagem na nossa próxima edição, né, Paulinha, da revista. Isso aí. Aguardem. Isso, e volte sempre. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por sua participação. A Voz do Machador é uma produção do Departamento de Comunicação da BCCMM. Fique conectado em nossas plataformas de comunicação. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Abraço, turma. Até. A Voz do Machador é um oferecimento de Canan, Droga Vet, Vetnil e Zé o Café.